Oi, gente, eu sou a Lia, se inscreve e deixa o like. E hoje eu vim tirar uma dúvida, ou colocar uma dúvida maior na cabeça de vocês sobre o profeta Enoque. Para mim, o maior profeta da Bíblia é Enoque. E Enoque fala dos espíritos. Eu conheci uma pessoa evangélica que congrega em algum lugar aí, que eu não vou falar a placa da igreja, que eu não tô aqui para falar de placa, que ele falou assim, essa pessoa falou assim, eu não acredito em espíritos. E eu falei para ele, você acredita no quê? Ele falou, eu só acredito no que está na Bíblia. E eu falei, Enoque não está na Bíblia, que é o maior profeta? Ah, mas a Bíblia não fala que Enoque foi o maior profeta. Bom, eu sei hoje que a Bíblia foi toda modificada pelos católicos romanos por causa disso aqui, né? Então vamos falar de Enoque. Ah, mas tem Moisés, tem não sei o quê. Para mim, não. O maior profeta da Bíblia foi Enoque. Para mim, não há maior do que Enoque. Por quê, Lia? Porque Enoque andava com Deus. Na minha Bíblia, essa Bíblia aqui, eu não tenho a Bíblia católica. A minha Bíblia é a Bíblia cristã. E aqui no comecinho, em Gênesis, já fala de Enoque. Enoque andava com Deus. Bom, aí tiraram tudo. Bom, Lia andava com Deus. Lia conversava com Deus. Bom, só escreveram isso. E o resto da vida da Lia? Cadê o resto da vida da Lia? Só colocaram Enoque andava com Deus. Ué, mas dele já andar e conversar com Deus, né? Já é muita coisa, né? Porque ninguém anda com Deus e fica conversando com Deus. A ponto de Deus gostar tanto dessa pessoa dessa forma, né? E Enoque, na Bíblia católica, ainda deixaram mais um pedacinho. Judas, acho que é 5, 6. Eu nunca tive a Bíblia católica, não tenho essa Bíblia. Então, em Judas, lá na Bíblia católica, fala que Enoque tem a profecia do final dos tempos, onde os humanos serão julgados. Pronto, acabou aí, só fala isso de Enoque. Aí você fica assim, ah, não, eu só acredito no que tá na Bíblia, os espíritos não tá na Bíblia, eu não acredito. Enoque foi aquele que visitou até o 10º céu, conversou com o anjo, com demônios, com o extraterrestre, com os seres de tudo quanto é jeito, quanto é forma. Enoque fala tudo no livro dele e tiraram o livro de Enoque. Por que tiraram o livro de Enoque? Para isso aqui entrar na igreja. Porque Deus não recebe oferta disso aqui, ó. Eles vivem de energia, de cheiro, de sentir. Deus gosta que a fumaça chegue até o céu, feito pelos profetas. Bom, aí a igreja, para manipular, colocou na Bíblia. Ah, se você e a sua casa servir a Deus, a Jesus, sua casa será salva. Ah, nisso eu acredito, Lia, tá na Bíblia. Você e sua casa servir a Deus, todos serão salvos. É mentira disso, é mentira. Não serão salvos. Porque quando Enoque fala da grande tribulação e do julgamento, quando João também fala sobre isso, que os anciãos vão julgar, vão julgar o povo na terra, aqui também em João 8, fala assim, se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Ou seja, todo mundo tem pecado, todos serão julgados. Não é porque tu e tua família tá todos na igreja que todo mundo será salvo, não, cada um vai dar conta do teu pecado. Mas Jesus não morreu pelos nossos pecados. Tu se lasca com o teu pecado, que Jesus não morreu pelo teu pecado, não, pelo pecado da tua família, não. Tu vai se lascar pensando nisso. Ah, agora eu vou para a igreja, todo o meu pecado que eu fiz, o que ainda vou fazer, Jesus já morreu pelo meu pecado, tá beleza. Quais serão os únicos que não serão julgados, Lia? Os aliados. Por que eu tô apontando para mim? Porque eu não sabia disso. Eu, Lia, não sabia. Quando eu tinha 17 anos, eu chorei, implorei, eu tava numa religião e falei assim, Senhor, não quero ir pro inferno. Eu não quero ir pro inferno. Chorei, 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 chorei. E Deus ali apareceu para mim, com o anjo Miguel. Falou assim, quem falou para você que você irá pro inferno? E eu falei, a igreja falou que eu vou pro inferno, que se eu fumar, se eu beber, se eu
pintar a unha, se eu usar batom, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Ele falou, não, você não vai. Você veio de lá, você vai voltar para lá. E eu nunca contei isso. Eu falei, eu vim de lá e vou voltar para lá? Ué, não tô entendendo, né? E tanto é que Miguel falou, você vai fazer tudo isso, mas você vai voltar para onde você veio. Tá. Aí eu assistindo o livro de Enoque, que eu amo demais escutar o livro de Enoque, e também eu fiquei sabendo, como também uma visão que eu tive, que eu contei aí no vídeo, que eu vi eu e mais 9 pessoas aqui da Terra, que sabia tudo o que Deus ia fazer, né? Tanto é que quando o Senhor me chamou também numa visão que eu já contei aí, dele falar assim, olha, quem você manda pro inferno? Essa evangélica que fala mal da vida dos outros pra caraca, que tá aí no meu canal, que eu tive ali que julgar aquelas duas pessoas, ou a macumbeira, que não fala mal de ninguém, fica na dela e faz os feitiços dela, faz as coisas dela, fica. Eu falei, é evangélica, ele anda com Deus. Aí eu pensei assim, ué, tem algo errado aí. Quando eu fui ouvir o livro que eu escuto o livro de Enoque, Enoque falou, uns anjos decidiram vir à Terra e ter vidas humanas, são os aliados de Deus. Esses anjos é que vão defender a minha profecia. E eu defendo Enoque como o maior profeta. Para mim, Enoque é o maior. E eu não sabia disso. Então, esses aliados de Deus não serão julgados. Serão apartados no final. E aí também me veio, quando eu tinha 17 anos, você não será julgada, porque você veio de lá e você voltará para lá. E eu pensei, ué. Então, quando a igreja vem aqui pagar dízimo, oferta, isso, aquilo, e, e será salvo, aceita Jesus, você, pela sua família, será salvo tu e a tua família. Cada um de vocês vai pagar pelo pecado de vocês. Ali, Jesus não morreu pelos nossos pecados? A igreja romana mudou a Bíblia. A igreja romana tirou Enoque. Enoque fala dos espíritos. Quem são os espíritos ali? Bom, quando Enoque estava lá no dilúvio, né? Quando Deus resolveu usar o dilúvio, mandar o dilúvio para matar todos aqueles humanos que estava destruindo a terra, humano comendo humano, aqueles gigantes, os filhos dos anjos caídos, né? Tava fazendo toda aquela baderna, homem com homem, mulher com mulher, né? E Deus resolveu mandar o dilúvio. Tem um detalhe no livro de Enoque, né? Aí começou a população novamente, né? Noé saiu da arca, os filhos dele, começou uma nova população e foi crescendo, crescendo. As crianças não dormiam, os jovens sendo perturbados, as mulheres e homens sendo perturbadas. Pelo que, Lia? Pelos espíritos. Os espíritos dos nefilim, dos desencarnados. Quando Enoque estava para subir ao céu, que ele ia direto, ele vivia conversando com Deus, andando com Deus e conversando com Deus, né? Assim como Lia. Daí, o filho de Enoque falou assim, pai, já que o senhor vai lá, já que o senhor sempre conversa com Deus, olha, as crianças estão perturbadas, os cachorros perturbados, os animais perturbados, porque os espíritos deles estão perturbando os humanos na terra. O que adiantou Deus ter matado todos eles se os espíritos ficou perturbando? Então Enoque falou, não, vou interceder para que Deus tire os espíritos. Lia, Deus tirou os espíritos? 70%. Por que Deus fez isso eu também não sei. Eu não sei, eu sou igual aos anjos, que também, às vezes, eu não sei. Eu tiraria tudo. Então, Deus tirou só 70%. Tem uns que dizem que 90%. 70%. Então, tem os desencarnados que ficam na Terra? Tem, gente. Eles têm poder do quê? Se eles perceber poderes que eles têm, como de entrar numa casa, de tocar numa pessoa. Tem pessoas, por exemplo, eu fui numa casa que o portal que essa pessoa abria já era demais, então
vinha muita gente com uísque, gente com cigarro, gente com bebida, gente com cerveja, homens, mulheres, crianças, o portal lá já tava demais, que eu fiquei assim, tipo 300 pessoas, eu fiquei assim, tipo, o que é isso? É crianças, é adulto, é não sei o quê, e eu pensei, meu Deus do céu, quem é esses? Como eu era da igreja, eu não entendia nada sobre os desencarnados, sobre os espíritos. E qual é o poder que eles têm? Ele tem poder de manipular a mente das pessoas. Então, muito jovem, muitas crianças estão sendo manipulados pelos espíritos, sabe? A mente fica confusa. A pessoa pensa que é ela que está falando aquilo, inventa história da sua cabeça e pensa que... E não é, gente. Eles têm o poder também de encarnar, tem. Eles têm. Assim como você vai numa igreja, num lugar e fala, e o Espírito, eu tô com o Espírito Santo. Não, eles têm esse poder de encarnar nas pessoas e fazer o que eles quiserem. Tanto de sugar a energia, tanto de se alojar na casa das pessoas e de ficar ali. Quando nasceu Noé e o filho de Enoque, Meleque, que eu nem me lembro o nome do filho de Enoque, ele acendeu o fogo, que o fogo também é um portal, como o espelho, como o celular, como o rádio, como a televisão, como vela, são portais. Então ele acendeu o fogo, foi lá no monte, acendeu o fogo. Ele subiu o monte para falar com Deus? Não. Ele subiu para falar com o pai dele, que já tinha sido arrebatado, né? Como diz assim, fechou o olho e já tinha falecido. Enoque. Enoque não faleceu ali, foi levado ao vivo ao céu, que está na Bíblia. A Bíblia foi toda modificada. E Enoque hoje é um anjo, Metraton, maravilhoso, que protege a gente aqui na Terra de vários demônios, alguns espíritos de Nefilim viraram demônios. E alguns humanos são espírito. E hoje vai desencarnando, vai virando espírito. Então Ameleque subiu no monte para falar com o pai dele, que já tinha ido. E o pai dele apareceu no fogo. Enoque apareceu no fogo. Como Enoque apareceu no fogo? Em espírito. Ou seja, ele estava conversando com um espírito. Assim como Jesus subiu um monte e foi conversar com o espírito de Abraão e de Elias, em espírito. Aí a pessoa tem uma religião e fala, eu não acredito em espírito. Não acredito. Não acredita? Porque a religião só quer saber disso aqui. Se o livro de Enoque tivesse sido incluído na Bíblia, a gente já saberia de tanta coisa, que a gente não ia duvidar de mais nada nessa terra. Nós ia ter que engolir e acreditar e procurar meios de se defender contra esses seres espirituais. Porque tem os do bem e tem os do mal, assim como os extraterrestres. Tem os do bem. Quem criou os extraterrestres? Quem criou tudo? Deus. Deus criou tudo. Deus cria tudo. Deus criou tudo. Não está escrito na Bíblia que Deus criou tudo? Por que ele fez isso? Ele criou humanos, ele criou outros seres, ele saiu criando. Ele foi criando, não criou só a Terra. Ele foi criando as estrelas, foi criando os planetas, simplesmente foi criando. E hoje esses seres conseguem vir aqui, também manipular, também nos usar, também tocar, tirar a nossa energia, fazer mulheres engravidar deles também e levar embora, com a permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Então, para mim, Enoque foi o maior profeta, né? E temos que abrir os olhos, nos cuidar. Pronto, tem coisas, ervas, olha, o mundo espiritual é tão real que eles vão interferir na vida dos jovens. Os jovens são muito propícios a ser mais sugados pelo o espiritual. Tanto é que vai ter muitos jovens que vão tirar sua própria vida, que estão com a cabeça meio tantã, que, nossa, que não sabe nem como se defender.
Ah, Lia, eu vou para a igreja, então que lá na igreja, quando eu ia para a igreja, o que tem de desencarnado lá, você pode voltar com um para sua casa. Por exemplo, eu Lia, você gostar da Lia. Aí você vem para minha casa, mas você não foi com a cara do meu marido, não foi com a cara da Luísa. Tá entendendo mais ou menos o que eu tô falando? Você tá desencarnado, você gosta da Lia, aí você pega e vem atrás na casa da Lia, mas você não foi com a cara da minha filha, não foi com a cara do meu cachorro, não foi com a cara do meu marido. Você começa a prejudicar essa família. Começa a entrar na mente da minha filha, começa a entrar na mente do meu marido, começa a mudar a personalidade. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, quando ficar abrindo portais e dando lugar para girar, para rodar, dizendo que é um espírito falando blá 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 blá, blá, que o Espírito Santo, conheci ele, ele não é desse jeito, não é doido desse jeito, de ficar rodando, girando. Ele não é assim. Mas se abrir um portal, você não vai conseguir fechar. Ele sabe fechar portais, sei também. Então, você só tá indo nesses lugares para dar dinheiro, para deixar o seu líder com avião novo, casa nova, o carro novo, carro do ano, relógio caro, roupa cara. Você tá fazendo só isso. Deus não tá recebendo nada de oferta, de dízimo, porque Deus, ele gosta de sacrifícios. Quer tirar os espíritos do seu lar? A igreja fez tanta coisa, tanta manipulação. Se o livro de Enoque tivesse na Bíblia, nós saberia como se defender dos extraterrestres e dos espíritos. E todo mundo acreditaria normal, né? Porque quem criou Deus, Deus criou. Deus criou eles. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Saiu João 10, 28. Só Deus pode nos ajudar. Deus, os anjos, proteção espiritual. Mas para isso você tem que ter uma intimidade com Deus, como Enoque. Enoque para mim foi o homem que mais teve intimidade com Deus, o homem que andava com Deus, o homem que conversava com Deus, o homem que... Eu defendo Enoque, nossa. E se Enoque fez isso, foi lá tentar interceder por nós, pelos humanos, para que os espíritos parassem de perturbar aquelas pessoas. Agora imagina, se Deus tirou só 70% dos espíritos ou 90%. De lá para cá, de 2.000 anos para cá, quantas pessoas já desencarnou? Mas Lia, todas ficam na Terra? Não. Tem uns que vai para um lugar, tem uns que vai para outro, Deus coloca em outro lugar, os anjos levam para outro e assim vai. Mas tem uns que ficam. E os que ficam que são difíceis de lidar. Então, sim, gente, espírito está na Bíblia, se acreditando ou não, Enoque foi o maior profeta, então temos que acreditar nele, sim, em Enoque. Né? E se Enoque fez isso, até agradeço a Enoque, né? Mas o negócio tá ficando difícil, o negócio tá ficando estreito, os humanos não sabem para onde correr, os humanos não sabem como se defender. E é aí que suga toda a nossa energia, a gente fica mal, a gente fica doente, a gente fica com dor de cabeça, a gente fica... Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Ainda tem também os extraterrestres, tem os do